Pascoal. Senhor? Opa. O que aconteceu? Eu ainda vou perder a paciência com esse cidadão no ar. Por quê? O que aconteceu? É uma questão de tempo para não terminar bem. Você não acabou aquele tuque? Não vai terminar bem. Como é que você ia fazer? Fala pra mim. Vai chegando o final do ano, a relação entre as pessoas fica extremamente desgastada. Como é que você ia fazer aquele? O jab. Eu fiz o alguma jab coisa? de direita, como é que Eu funciona? fiz alguma coisa? Você não treina o boxe? Como é que funciona um jab de direita? Eu vou mostrar. Ô, Eugênio Leal! Tudo bem? Tudo e você tá bem? Família tá boa? Ótimo, tá tudo. graças. Que bom, isso que importa. Maravilhoso. O resto são coisas... Olha lá, então o pessoal passando, tá, hoje tá uma maravilha. Olha, não tão Passando, bem quanto o Sormani, entendeu? Eugênio Não tão Leal. bem quanto o Sormani, há que se registrar Eugênio Leal. O Sormani tá bem. O rapaz aqui, o Raul Monteiro, ele falou porque não quer que fale do Flamengo. Então, já que ele pediu que ele não quer que fale do Flamengo, Vamos abrir o programa? nós vamos abrir falando do Flamengo. Eu não ia, mas só que ele pediu, a gente vai falar. Você é do contra. O Fred, ele realmente interessa ao Flamengo. O Atlético Mineiro ontem acertou a contratação do Ricardo Oliveira. Não acertou, senhor Mani? Flamengo? Desculpa, o Atlético Mineiro. Tá muito próximo. Encaminhou bem encaminhado. Tá muito Não tá bem. certo, mas deve acertar. Sim, é certo é quando o cara assina. Por detalhe. O Atlético topa dar os 2 anos de contrato que ele pediu pro Santos. Ele O Santos tem falou que 37 daria anos. 1 ano apenas e sem correção nos salários. E aí ele falou assim, não, assim não dá. Então ele parece que ele praticamente acertou com o Atlético, o que é um indicativo de que provavelmente o Fred esteja acertando com o Flamengo. E o Então, aí eu Atlético, na conversei próxima temporada, não terá jogadores com um salário acima de 300 mil. E aí eu conversei, tá ótimo. Eu conversei com uma pessoa agora há pouco, o Eugênio Leal, e falei, o Fred está acertado pelo Flamengo? Aí a pessoa falou, olha, não dá para mentir, é um nome que está na lista, o Flamengo, a pessoa falou para mim o seguinte, o Flamengo irá contratar um zagueiro, um lateral e 2 atacantes. Essa foi a informação que uma pessoa falou para mim hoje. Eu falei, o Fred é um deles? O cara falou, o Fred está numa lista deles. Só que o Flamengo hoje, ele vive algumas coisas semelhantes com o que o Pascoal sempre fala no São Paulo. A diferença, por exemplo, o Flamengo tem 15 vice-presidentes. 15? Ex-presidente. Não, 15 vice-presidentes. Então todo mundo fica na orelha do presidente. Gente fica aí vendo as mídias sociais para saber a reação. Quer, não quer, quer, não quer. Se tiver muita rejeição num contrato. E que tem um Mas problema. teve esse tipo de coisa no Fred? Essa rejeição? Tem. Tem da torcida. É isso que não. Exatamente. Não. Não é só da torcida. Internamente, muita gente na cabeça do Bandeira de Melo. Pô, o Fred, identificado com o Fluminense, a última Copa do Mundo, enfim. Tem essa rejeição toda o Fred? Isso pode impedir a contratação dele pelo Flamengo, gente? Em que nível existe isso, eu não sei até que ponto vai, qual é o percentual. Mas sim, é óbvio que vai haver alguma rejeição. E se vai impedir ou não, eu acho, o Benja, posso viver no mundo da utopia. Quem tem que definir contratação não é o vice-presidente, não é o cara que vê a rede social. É o treinador. Senta com o treinador, diretor de futebol, diretor executivo no caso. Qual é o planejamento tático da equipe? Que peça eu preciso para montar o meu quebra-cabeça do meu time? Que características ela precisa ter? Mas o treinador, quando sai de férias, ele já não deixa isso? Ele pode Geralmente deixar, é assim mas que olha, acontece. há uma diferença grande. Parece que o treinador Ele pediu o centroavante. Ele deixou bem claro o que ele pediu. Mas olha O só, zagueiro, 2 laterais, Há centroavante. situações diferentes. Há tipos de centroavante diferentes. O do Flamengo, até pouco tempo atrás, o Guerreiro, titular, tem uma característica que o Fred não tem. O Fred é mais o homem da última bola, de finalização. Ele até tem um bom passe, eventualmente pode fazer uma assistência e tudo, mas ele, por característica principal, é o finalizador. O Guerreiro não é assim. O Guerreiro já declarou, inclusive, isso, né? Que prefere colaborar com o time do que, de fato, fazer o gol. Ele volta, faz o pivô na intermediária, segura a marcação, dá o passe, dá a metida. Professor São Rueda características quer um diferentes. centroavante que faça gols. Então ele está buscando o quê? Ele está buscando alguém que faça o papel do Guerreiro ou está buscando só o último homem da bola? Se ele quer o último homem, o Fred se encaixa. Né? Se bem que eu acho que se encaixa melhor o Viseu. Mas são outros 500. Agora,
foi citado o nome do Ricardo Oliveira. Acho que seria até mais interessante para o Flamengo o Ricardo Oliveira do que o Fred. Ah, eu não acho. Mesmo com seus 37 anos, é um jogador de mais movimentação, tem mais arranque. O Ricardo Oliveira é um fenômeno. Ele consegue arrancar do meio de campo até a área. O Fred não faz isso. O Fred parece estar carregando 15 quilos em cada perna. Vai se arrastando. Tecnicamente é muito bom atacante. E é claro que em relação à rejeição do Fred no Flamengo, conta a identificação enorme dele com o Fluminense. Então tem torcedores do Flamengo que não veem o Fred assim com tanta alegria. Mas acho que não é a maioria da torcida do Flamengo. Mas precisa ver também, Benja, até que ponto vai ser tão fácil tirar o Fred do Atlético. O Fred ele tem mais um ano de contrato. O Fred ele tem um salário astronômico no Atlético. O Fred ele poderia ter optado por qualquer clube brasileiro, que tinham inúmeros clubes quando pintou a possibilidade do Atlético levar o Fred. Outros clubes fizeram propostas. O Fred optou por morar em Belo Horizonte. Ele está identificado com a torcida do Atlético. Bem ou mal, eu concordo com o Eugênio, ele tem aquele estilo de centroavante à moda antiga, que hoje o futebol moderno não suporta, mas bem ou mal fez 30 gols na temporada. Bem ou mal deu 10 assistências na temporada. Então é um cara que diretamente está ligado a 40 gols do Atlético Mineiro no ano. Diretamente, fez 30 e deu 10 assistências. Tá ruim? Então é isso que eu tô falando, Pascoal. Não sei até que ponto vai ser tão fácil assim, por mais que o Ricardo Oliveira ele esteja indo pro Atlético Mineiro, mas todo mundo sabe, o Atlético não quis renovar o contrato do Rafael Moura, o He-Man. Ele precisa de mais um jogador de qualidade. O América Mineiro está interessado no He-Man. Então, mas hoje, Pascoal, hoje a realidade é que o Atlético ele tá sem centroavantes. Ele só tem o Fred. Agora, chegando o Ricardo Oliveira, é mais um pro grupo. Mas eu não vejo, talvez, ali, com esse otimismo todo, essa saída do Fred do Atlético Mineiro. Mano, o Atlético... A menos que o Atlético queira, pelo alto salário que o Fred tem. Precisa baratear a sua folha. O presidente do Atlético... Pascoal, você barateia em determinados momentos, em determinados setores. Eu vou dizer pra você... Um cara que fez aí 40 gols aí... Quer dizer, ele fez 30 e 40, deu 10 passos. Participou de 40 gols na temporada. Por mais que eu questione também o estilo do cara, não dá pra falar que tá gastando dinheiro com o Fred. É um jogador que tá dando retorno. Perfeito. Eu, se fosse dirigente do Atlético, não abriria a mão do jogador. Não abriria. Mas acho que é uma ótima contratação pro Flamengo. Se eu fosse dirigente do Flamengo, tentaria contratar o Fred. Entre Fred e Ricardo Oliveira hoje, se você eu tivesse que contrataria escolher. o Fred. Eu acho que o Fred tem mais presença na área. E é isso que o Flamengo precisa. A bola passa muito na área, no ataque do Flamengo, e não aparece o pé para balançar a barbada na rede. Não aparece a cabeça para tocar na bola e a bola entrar. A bola passa. A gente viu isso nos últimos jogos, gente. Não tem um pezinho caprichoso, não tem um pezinho com qualidade. Eu, se fosse dirigente do Flamengo, contrataria. Se fosse dirigente do Atlético, não liberaria. Agora, entendo a situação do Atlético, que quer baratear a sua folha de pagamento, e para mim é um equívoco, porque você diminuindo a folha de pagamento, qual é a sua ambição? Ganhar campeonatos. Pascoal, tem dinheiro, tem que ser. Mas quando você enfraquece demais o time, quando chegar lá na frente. Sair o Fred, entrar o Ricardo Oliveira, não é enfraquecer demais o time, é mais ou menos a mesma coisa. Você acha a mesma coisa? Eu acho. Eu teria o Fred também, eu prefiro o Fred. Eu prefiro o Fred. Acho que é um jogador que se machuca menos, né? No último ano. No último ano, mas a gente tem que olhar, porque nessa a carreira do Fred é marcada por muitas contusões. Mas, Flavinho, você substituir, eu concordo aqui na teoria, você substitui a altura, mas na prática, pode ser que não. Você está trocando uma certeza por uma incógnita. Não, eu também não me livraria do Fred, mas se a questão do Atlético hoje é reduzir folha salarial, porque andou gastando demais, mais do que devia, também não deu nada, porque eu insisto naquilo que a gente até perguntou ontem pro presidente Bandeira de Mello, que foi a melhor pergunta da entrevista, inclusive. Que foi sobre o... Quem perguntou? Foi você que perguntou? A pergunta sobre as lições que o Corinthians e o Grêmio... Corinthians e o Grêmio deram... O que eu pergunto? Porque eu escrevi para ele. Por isso. As lições que o Corinthians e o Grêmio deram para Palmeiras, Flamengo e Atlético esse ano, 2017. Sem gastar os tubos, sem gastar com estrela, sem gastar com figurão, foram os dois times mais vitoriosos do Brasil. Perfeito, Flávio. Então, aliás, eu acho que o Atlético não deveria nem incorrer no erro de contratar o Ricardo Oliveira, na minha visão. Mas já estipulou um nível, estipulou 300 mil como teto. Rejuvenesce, gente. Não é possível que nós estamos em 2017 e o Ricardo Oliveira era figurinha do álbum da Portuguesa de 2002, faz 15 anos. O Fred é a mesma coisa. Não é possível que não tenha jogador novo no Brasil aparecendo. Não é possível que as bases desses clubes não sejam boas o bastante para poder o Flamengo tem na base, o Viseu é da base, Exato, o Paquetá é da base. Talvez, exatamente. Porque eu já li hoje, por exemplo, torcedor do Flamengo,
Esse menino Lincoln também todo mundo fala irritado aí. e preocupado, que botaria aqui no Rio, é que se o Fred vier pro Flamengo, ele pode chegar a custar até R$1 milhão por mês pro Flamengo. E custa quase isso no Atlético. Então, não tem cabimento. Guerreiro custa isso pro Flamengo por mês. Não tem Mas cabimento. vamos dar o que do Guerreiro pra ele? Então, não muda nada. É Mas praticamente quem isso faz que mais o gol, Flamengo- Guerreiro ou Fred? Então, Fred. é ok, mas... Então, gente, vamos Guerreiro... patinando na lama. Não, estão patinando na lama assim. Quem está patinando na lama são os clubes, que insistem em serem responsáveis com dinheiro, insistem em gastar mais do que devem, insistem em não... Gente, R$1 milhão por mês para um jogador, você faz essa conta, dá 12 milhões por ano, gente, investe no diabo da base. 12 milhões, o Flamengo faria um CT só para base. Ah, mas ô Flavinho, eu entendo também que é muita grana, eu não pagaria isso para nenhum atleta, mas cada um sabe a necessidade. Mas é A verdade necessidade dos clubes hoje Mas é gastar dinheiro. O Flamengo Flavinho. não tem necessidade. Não tem, também acho. Vocês acham que O não? Flamengo corre o risco de repetir com o Viseu o que fez, por exemplo, com o Adriano, que hoje aí tá a torcida, o Adriano. O cara faz gol pra burro. Que não teve espaço no time do Flamengo. Não tem... Não teve O Viseu, espaço. cara, Aí depois sai, faz sucesso no outro Pode safar, clube. não. E volta preço. Aí, mas como eu queria ele de volta, meu Deus. Olha só esse jogador. E temos vários exemplos disso aí. O que dá Mas, certo ó, no futebol não é o- sair contratando. Mas, ô Não Flavinho, é sair- eu discordo a tal desse... busca pela grife. E eu não acredito que o Flamengo vai pagar R$1 milhão por mês pro Fred. Não, que não pague, mas Eu eu não não acredito. estou discutindo aqui as cifras, eu estou discutindo o jogador. Eu acho que hoje, dar essa responsabilidade para o Viseu, eu acho que é muita coisa. Por mais que o Viseu tenha feito bons jogos aí na Copa Sul-Americana, e de fato ele fez, Já a média passou dele por estava isso. boa, mas a Libertadores é um degrau acima. O Flamengo, na última Libertadores, inclusive nesse ano mesmo, o Flamengo ele saiu na fase de grupos. Ele já entra na próxima Libertadores extremamente pressionado. E tinha lá um cara grandão na frente. Então, mas precisa Mas vai- ter, que era o o Guerreiro. Flamengo tá no pote 3. O Flamengo, Não, sorteio. nessa Libertadores, ele não conseguiu um ponto sequer fora de casa. Dos 3 jogos que fez, ele perdeu os 3. O Flamengo, na próxima edição, ele entra extremamente pressionado. Se você tem um Fred lá com a camisa 9, ele segura bem a onda. e quem Se tava você tem com o a 9? Viseu, talvez não. E quem tava com Era a o 9? Guerreiro. Então. Segurou? Não, mas, ô Flavinho, tem nada, é aquele lance. O investimento alto faz com que você ganhe títulos? Quem fez Não, gol não no- faz. contra o Barranquilla? Porém, Aqui. é muito maior a chance de você fazer um investimento Não acho. alto e conseguir títulos do que você não investir e conseguir o Se título. você tá Não investindo, tornemos exceção à certo, regra, gente. O correto, que aconteceu com o investir Corinthians esse ano? Você não tem que foi um investir capítulo à alto, tem parte, que investir foi Não é certo. exceção à regra, tem o Grêmio também. É outro Não é exemplo investir que acabou muito, de é dar. investir certo. Eu O que eu preciso? Isso que eu preciso. Pimba, vou lá e compro isso. Eu não preciso comprar aquilo só porque é mais caro. E tem- Mas vocês acham que o Viseu hoje é o centroavante que o Flamengo precisa? Eu acho que que não. é importante Aguenta, que o Flamengo. Ele, o Lincoln, o dá pra Flamengo segurar. chegou à final da Copa Sul-Americana pela base, pelo Viseu, pelo Paquetá, por outros jogadores Mas o professor Rueda pediu um centroavante, gente. Pra mim, ele não precisa Ele de é o centroavante. treinador, ele é o treinador, então ele pediu um Pra centroavante. mim, A ele diretoria chega está em um empenhada. equívoco. Isso Pra aí mim, não é- precisa isso aí que de ele tá centroavante. falando tá certo. Ok, mas você chega ao professor Rueda e explica pra ele a situação. Ok, professor Sim, ele Rueda. tem proposta da seleção do Chile. Quem Aí o você senhor- explica pra ele, professor, quem o nós senhor não vamos indica? contratar o centroavante, nós não Porque vamos contratar o o que lateral. tem Ele fala, faltado- então você é o treinador do O que tem Chile. faltado nas ouviu um contratações negócio, do Flamengo conversa é essa, ultimamente cara? é a quantidade de gente que coloca no aeroporto. É o que tem pautado as contratações do Flamengo. Não fosse assim, Flávio, não tava cheio de jogador aí caro que não joga nada, É gente. necessidade, Necessidade, Flávio. que eu vou, necessidade de fazer away, de fazer É expulso. Não é necessidade. Eu acho que- o Flamengo eu não acho precisa que- fazer away. O Flamengo já é Hoje, assim, velho. hoje eu tava dando uma caminhada assim lá que faz. perto de casa e encontrei alguns Você torcedores do corre Flamengo. ou só caminha? Eu corro e caminho, porque o corpo precisa de estímulos. Né? Então não Praça adianta nada Nossa. você só andar. Entendeu? É melhor você fazer 30 minutos com corridas, running, entendeu. do que ficar andar 45 minutos no mesmo ritmo. Entendeu? Você é astuto. O quê? Que você não entendeu, Sormani. A mente poluída do Benjamin, a colocação só vai na suja que ele explicação. fez. Vai lá. Não, mas eu tô respondendo. Então eu encontrei com alguns torcedores, os caras diziam, ô Sormani, beleza, tal. Você é muito conhecido, né? Aqui no Rio. As pessoas. Bastante. É legal, mas a tua fase É a merece. qualidade do Seu Armani, Eles falam seu Armani, seu Armani. Não, Sormani. Só um que me chamou de Armani? Saco Comani. Foi o cara do Uber. Motorista do Uber, que é amigo de um cara que trabalha aqui na Fox. Bom, os caras, olha, a maioria dizendo o seguinte, não queremos o Fred, não queremos o Fred, não queremos o Fred, não queremos o Fred. Isso chama atenção. A manifestação dos torcedores nas redes sociais, ela como falou o Flavinho, muitas vezes pauta o Flamengo nas decisões que ele toma. O que é um absurdo. Agora, o Eugênio falou uma coisa que ele tem razão. Tem razão não, eu concordo com ele.
que é a história de você efetivar o Viseu. Ele já passou pela prova de fogo. Ele já mostrou que tem condições de ser o centroavante. E tem um menino na base, todo mundo já sabe quem que é, porque inclusive já chegou a jogar no time de cima, que é o Lincoln, que muita gente diz que é melhor ainda do que o Viseu. E se o cara não tá vendido já? Quem? Daqui a pouco anuncia que ele tá indo embora. O Lincoln? O Viseu. O Viseu? Bom, mas aí nós não podemos discutir assim. Não tô discutindo, eu tô argumentando. Às vezes, muitas vezes a gente fala, mas é porque os caras já sabem que tá engatilhado a venda de um cara aí. Então, mas se a gente não ter essa informação... A gente tem que estar com base em alguma coisa. A gente tem que levar em consideração o que o Flamengo tem. Vale mais a pena, na minha opinião, o Flamengo, nesse momento, investir no Viseu e no Lincoln e procurar um zagueiro. Mas não é muito pouco, você vai disputar um monte de campeonato, só ter o Viseu? Gente, mas o Viseu, nos jogos mais importantes do Flamengo, na Sul-Americana, ele não sucumbiu. Não, sim, não sucumbiu, jogou muito. Jogou bem, mostrou que é cascudo. Não, mas eu acho que ele joga muito. O problema é o seguinte, você tem muitos campeonatos pela frente e... Você tem o Lincoln. Você tem o Paquetá que você pode improvisar. Então, mas eu acho que você não pode improvisar. Não, mas não é improvisar. Improvisar você pode em qualquer situação. Não, eu acho que não. Acho que improvisar tem quando você não tem. Você tem dois. Se os dois estão machucados, você usa o terceiro. Aí você pode improvisar. Nenhum elenco tem 5 jogadores para uma posição. Caso machuque, mas você vai começar o planejamento do ano. 8. Você vai começar o planejamento do ano. Você não pode começar o ano e falar, não, esse aqui nós vamos improvisar. Se você olhar ao longo ano, você não usa. Você não improvisar. Por exemplo, o Gabigol. Tantos jogadores assim. O Gabigol é um jogador que joga pela beirada, mas ele joga pelo meio também. Gabriel Jesus é um jogador que joga pela beirada, mas joga pelo meio também. O Paquetá é um jogador que joga pela beirada, mas ele pode fazer... Todas as funções, pode botar até de goleiro. O que vai fazer com o Giovani? Tem o Giovani ali também, entendeu? Então, eu sinceramente... O Berril que tá voltando. O Giovani não é Aue? Não foi Aue? Berril também pode entrar, jogar mais por dentro. Aue. Não tem Aue. Não teve. É equívoco. Não foi equívoco, desculpa, não é equívoco. Não teve nem... Não é equívoco, não é equívoco, Pascoal. Equívoco, empilhar jogador. Equívoco é você contratar um cara e, não deu certo por N circunstâncias. Contratar o cara. O Giovani, quando foi contratado, todo mundo falava, pra que o Giovani? Não, esse sim eu concordo com vocês. Foi um pouco de excesso. Não é equívoco. Mas, por exemplo, o Diego. É insistência. O Diego vocês também criticam? Não é equívoco. O Diego vocês criticam? Ninguém critica. Everton Ribeiro. Não, mas nós estamos falando do Giovani. Não, o Everton Ribeiro, sim. Nós criticamos. Não precisava dele por causa do Diego. Não precisava. Você não pode se dar o luxo de contratar um jogador desse calibre e colocá-lo no banco. Desse valor, inclusive. O Everton Ribeiro, eu acho que assim, tinha algumas situações. Primeiro que o Flamengo esperava alguma coisa do Conca para ser o substituto do Diego. Sentiu que não estava dando. O Diego ficou um período machucado. Aliás, o Flamengo foi eliminado da Libertadores nesse período. E não havia quem entrasse ali para substituir. Uma coisa nunca funcionou naquela posição. O Conca não tinha ficado pronto ainda, então o Flamengo sentiu. O Diego, quando faltar, pode ser numa seleção, pode ser para uma nova lesão, não tem um jogador para fazer a função. E o Everton Ribeiro faz o lado do campo também. Eu acho que essa daí não, mas o Giovani sim. O Giovani vai trazer para quê? Aí foi excesso. Aí eu concordo. Pra Agora, quê? eu vou dizer um negócio pra você. O Fred, eu traria o Fred hoje. Eu também. Fred é goleador. O Fred tá num momento bom da vida dele, o Fred virou evangélico, sabe? Tá com a cabeça diferente aí. É por isso que fica melhor? Não, tá mas sabe que ajuda, né? Vou te falar, Vou te falar, entre Fred e Henrique Ceifador. Você traria quem pro seu time? Eugênio Leão, o Jô. Fred ou Henrique? O Jô é um cara que tava perdidaço na vida. Ele se converteu. Eu não tô aqui discutindo a religião, cada um pra mim faz o que quer. Se o cara tem religião ou não tem, pra mim cada um seja feliz do jeito que quer. Quero ver vocês. Agora, o Jô... Quero ver o dia que você se converter. Ele vai ser engraçado. Mas deixa pra lá. O Jô... Segue o assunto. Não, eu tô falando que o Jô é um cara que tava totalmente perdido na vida, se converteu e olha o ano do Jô. Se não foi o melhor ano da carreira do Jô, foi um doce, tranquilamente. Mas o Jô... Tem jogador... Precisou ele tomar um choque, né? Então, mas a briga com o pai, mas com o pai, mas não interessa. Tem gente, não é só jogador, tem gente que se encontra na religião. Ótimo. Melhor do que se encontrar em outras coisas, não tem nada contra, não. Mas eu acho que a contratação do Fred é um tanto quanto arriscada. E o Fred, ele se converteu. O Fred é um cara que não é envolvido em polêmica, é um cara que quase não se machuca. Na minha opinião, o Fred é goleador. Acho uma sacanagem que fizeram com o Fred na Copa. Sacanagem rotular o Fred, aquela brincadeira de cone. Como se o problema do Brasil na Copa do Mundo 2014 foi realmente tenha sido o Fred. Contribuíram pro negócio do cone foi do Flamengo. No Fluminense marcou gol pra caramba, no Atlético. Cara, eu entraria o Fred hoje.
Diretoria de clube de futebol que tem orçamento de 300, 400 milhões, que tem executivo disso, tem CEO disso, que tem o caramba 4, não pode ficar sujeito a ouvir cornetada interna e ver o que a mídia social, a rede social está falando. Está de brincadeira. Os caras pregam profissionalismo e vai contratar baseado, não, olha, o fulano falou que o cara não serve, o blog do Zezinho falou que não é legal, puxa, não vamos comprar uma briga, tá de brincadeira. É para ser profissional, é profissional. Tem que fazer, tem que fazer. Contrata. Tem que fazer que nem faz o Palmeiras é assim hoje. Aquela cornetada lá do Palmeiras que enche o saco. Acabou. O cara fala o que quiser, os caras não ouvem. A cornetada acabou? A cornetada não acabou. A cornetada não tem efeito. Não tem. O cara, não quero um fulano. Dane-se, ninguém pediu tua opinião. Você acha que o Fred hoje seria o principal jogador para substituir o Guerreiro? Se você tivesse a possibilidade, você, dirigente do Flamengo, você vai Henrique Ceifador ou Fred, você contrata quem? Responde aqui a enquete. A produção fez uma enquete. Se você pudesse escolher hoje um atacante dentre esses 3 que nós estamos falando aí, põe aí a enquete no Twitter, aí o Mano vai ser o primeiro a votar. Vamos, produção? Vamos colocar lá? Seu clima tá ruim mesmo com a produção. Eu tô falando, velho. E ele fala, chama a enquete. Aí você chama a enquete. Enquanto isso, só dados sobre o Fred para embasar, ajudar a embasar quem for votar aí. O Fred, segundo o FUTDados aqui, desde que voltou do Lyon em 2009, ele fez 214 jogos oficiais. Perdão, ele fez 214 gols em jogos oficiais. Quantos jogos? São 172 gols pelo Fluminense, 42 pelo Atlético Mineiro. Eu preciso ver aqui o número de jogos, mas por ano, essa média ela é de 23, 24 gols. Que para os padrões atuais hoje é gol pra caramba. E o Ricardo Oliveira, desde que voltou ao Santos em 2015, fez 71 gols em 140 jogos. O Ricardo Oliveira faz meio gol pro jogo, um gol a cada 2 jogos. O Ricardo é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Olha lá. A enquete está no Twitter, então você vota aí. Aqui, Benja, número de jogos, desculpa, que você pediu. 371 jogos do Fred. Quantos gols? 214, uma média de 0,58 por jogo. Tá ruim? Não, pra mim, eu tô falando que eu trago o Fred sorrindo. Eu trago o Fred sorrindo. Com a camisa 9 do Flamengo também. Se eu tenho condições financeiras como tem o Flamengo de contratar o Fred, melhor contrata ele. Qual atacante você prefere? Hashtag FSR Fred, FSR Oliveira do Ricardo Oliveira, FSR Gabigol. Meu pequeno menino, qual que você prefere? Então, Benja, o Gabigol aí eu já descartaria para o Flamengo hoje, porque ele é mais lado de campo. Ele não é Flamengo. Qual você prefere hoje? Se você tivesse escolhido pro teu time dos 3, qual que você traria? Tecnicamente, o Fred. Você sentou a madeira que não queria, não quer, você não entendeu, escolhe o Fred. Não. Eu falei que eu não quero. Eu não falei que eu não quero. Ele falou que pro Flamengo ele não traria. Eu falei que pro Flamengo não é pro Flamengo. Quem quer que não é pro Flamengo? Qual que você pagando 1 milhão qual que você traria hoje, Léo? Custam o mesmo preço, Benja? Não, eu não sei. Não tem valor. Qual que você escolhe dos 3? Para o seu time, qual que você queria? Hoje, com todos eles carregam problemas. O ser humano sempre carrega problemas. Hoje o Gabigol. Gabigol, 1, Fred, 1. Ô, Jomes. Fred, 2. Pascoalzito. Fred. 3. Fácil. Fábio Sormani. Gabigol. Ganhou o Fred. Gabigol, 154 jogos. Então, 169 jogos, 58 gols, o Gabigol. Eu gosto muito do Gabigol também, eu gosto dos 3, mas hoje eu traria o Fred. O problema do Gabigol é que ele não caiu ainda na real. Ele acha que ele joga muito mais do que ele joga. Ele tá bravo, viu? Outro dia ele mandou uma mensagem pra mim, que ele assiste o programa. Falou, pô, os caras falam sem me conhecer, como é que fala essas coisas de mim? Aí, caramba. Deu piti. É pra você, mano. Ele não deu piti. Ele não deu piti. Ele tá bravinho? Não, eu tô interpretando que ele falou assim, como é que as pessoas falam da minha vida pessoal sem me conhecer? Eu posso falar pelo que eu vejo em campo. Inclusive, Gabigol, repito aqui, se você jogasse 10% do que você acha que você joga, seria o Ibra. Uau! Você tá agressivo, agressivo não, irmão. Agressivo não. Tá agressivo, mano. Falam sem me conhecer. O Gabigol, repito... Ele não ofendeu ninguém, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Também, mas não, eu sei, mas deixa eu deixar bem claro. Não, mas ele mandou dele, ele pode falar ele falou, pô, eu assisto programa. Não, eu acho justo ele falar também. O cara manda, não me conhece, ele fala de coisas pessoais minhas. Não, ninguém falou de coisas pessoais dele. Ele poderia entrar ao vivo aqui com a gente. Poderia, se ele quiser, fica à vontade. Entra aqui. Eu tenho a impressão, mano, que ele se refere muito a quando a gente comenta a respeito do extra-campo.
A gente, porque dentro de campo, a gente vê qualidade nele. O que nós dissemos aqui, eu não lembro aqui de qualquer assunto que nós dissemos a respeito dele fora de campo. Não, nós dissemos sim. Eu falei bastante sobre isso, até o Pascoal faz uma comparação com o Gabriel Jesus, que tem na mãe um esteio, que o ajuda e tudo mais. E eu disse várias vezes que o entorno do Gabigol, não é bom. Eu disse isso. Eu disse isso porque eu tenho informações seguras sobre isso. Se é isso que está te magoando, Gabriel, sabe, as pessoas, as coisas acontecem, elas correm, rodam. Eu não sei se é isso que você se refere. E todas as vezes que a gente falou aqui a respeito desse assunto, Gabriel, a gente falou com o intuito de te despertar para as coisas, entendeu? E bola você tem. Eu disse isso aqui na época que estava você e o Gabriel Jesus aqui, pra mim você era mais jogador que ele. Só que ele foi pra lá e venceu. Olha o salto que ele deu. É o salto que ele deu. Você foi e não conseguiu. Aí a gente viu a história da mãe dele. Vai lá, tem uma linguagem severa, dura, tá sempre atrás do menino. E as informações que a gente tem, que não parte de uma ou duas pessoas, de várias pessoas, é que o seu entorno é ruim. E isso tem te atrapalhado. Se verdade, e eu tenho a impressão que sim, porque não foi uma nem duas, foram mais de 3 pessoas que me disseram isso está te atrapalhando. Então, desperta para isso. Porque bola, meu amigo, você tem. E pela bola que você tem, você poderia estar na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Você entendeu? Você veio aqui uma vez na Fox e a gente ficou muito bem impressionado com você. Achei muito legal o seu comportamento, você é uma pessoa educada, nos proporcionou um programa muito interessante. Ótimo. Não estamos falando disso. A gente está falando do seu entorno em relação ao futebol. Só isso. Fica atento a isso. Mas, Sormani, com relação à participação do Gabigol, inclusive na Itália, ele foi jogar, não foi qualquer time, não. Ele não foi jogar num Livorno. Ele não foi jogar no Atalanta. Ele foi jogar na Inter de Milão. No Spal. Tá certo? Ele foi jogar num grande clube. Bola, ele tem. Ele sabe jogar. Mas, infelizmente, o Gabigol, ele deixa aí o ego tomar conta de determinadas situações. Ele não aguentou ficar no banco. Ele espanou, o cara pegou e falou, não vou colocar o Gabigol. Ao invés dele ficar no banco ali e aceitar a decisão do treinador, que está acima dele numa escala hierárquica, ele virou as costas para o campo e desceu para o vestiário. Tanto é que ele foi negociado com Portugal, e em Portugal ele também não conseguiu jogar. Então eu acho que falta para o Gabigol talvez um pouco mais de amparo. Nesse quesito aí o Sormani tem razão. Não só por parte da família, mas com o do empresário também. O Wagner Ribeiro é um cara que eu gosto. Mas ele conduziu muito mal, principalmente aquela situação da Inter de Milão. Ô, Eugênio, e aí eu estava conversando hoje com uma pessoa e não adianta, no Flamengo as contratações não vazam, babá. É difícil. A única coisa que eu consegui tirar é isso, que é um zagueiro, um lateral e 2 atacantes. E aí, em cima de nomes, a pessoa falou, eu não vou falar, o que não tem nenhuma novidade do que está sendo falado. A pessoa falou, são vários nomes que estão sendo analisados. Mas realmente o Pablo do Corinthians, o Zeca, ex-Santos, são nomes que estão na pauta também. Bons nomes, o Pablo. Por exemplo, Zeca e Pablo acertam a defesa do Flamengo? Olha, a zaga central do Flamengo não foi o maior problema. Com o Juan em campo, a zaga central estava bem equilibrada com ele e com o Hever. A lateral esquerda, defensivamente, o Trauco provou que tem buracos. Acho que precisa de um lateral direito também. O Pará não é um mau jogador, mas não vejo o Pará no mesmo nível dos principais jogadores do Flamengo. Precisa dar um pouco mais de consistência defensivamente às laterais. O Zeca é um jogador que pode atuar nas duas. Isso pode ajudar bastante o Flamengo na temporada. Acho que o clube carece também de mais um bom volante. Hoje em dia o futebol passa muito pelos volantes. A saída de jogo. E o Flamengo sofreu demais na final da Copa Sul-Americana com isso, especialmente no segundo tempo. Ninguém vinha buscar a bola ficava girando no pé do Hever e do Juan e tentava o lançamento e não saía o jogo, desde que o Paquetá cansou. Então o Flamengo precisa de um jogador para fazer essa passagem. Hoje não é o Cuejá, que tem até um bom passe, mas é mais um primeiro homem. O Arão se dá muito bem quando aparece na área, mas para começar a troca de passes também não tem sido o jogador fundamental. Acho que o Flamengo precisaria pensar muito nisso também. Ô Pascoal, antes só de você falar pro Pablo, que tem um tweet interessante, rapidinho. O Wendel Oliveira, ele fala, Benja, eu sou flamenguista. O Fred poderia jogar no Vasco, que poderia vir pro Flamengo. Quero no meu time um atacante que faça gol.
O Fred não perde os gols que os atacantes do Flamengo perdem. A opinião de um flamenguista. Tem muitos também que são contrários. Eu também tenho essa opinião. O Pablo vai jogar no Flamengo? Vascaíno esse cara. Não, esse cara é flamenguista. Ele poderia jogar no Vasco. Ele poderia até ser jogador do Vasco. Se fosse jogar no Flamengo... Tem muitos contrários também, tá? O Pablo vai jogar no Flamengo em 2018? Existem possibilidades, mas ainda, ao que eu tenho de informação, não está nada definido, a coisa não está caminhando a passos largos, como se poderia imaginar. Acho que o Flamengo está fazendo uma coisa por vez. Primeiro encaminha a situação do centroavante, depois encaminha a situação do lateral. O Zeca, a gente disse ontem aqui que o Flamengo tem a concorrência do Benfica. Não sei se vai dar certo com o Benfica ou se vai dar certo com o Flamengo. Não tem Benfica, não. Não? Não. Então... Eu li no jornal Record de Portugal. Está lá que o Benfica tinha interessado no Zeca. Então, se der certo com o Flamengo, ótimo. Ótimo. Mas o Flamengo, ao que eu sei, fará uma análise com os advogados do problema dele, no desligamento dele com o Santos. Né? Para saber se o clube que o contratar não entra como coparticipação na hora de pagar o valor final, se tiver que pagar. Então o Flamengo fará uma análise com seus advogados. É o Benfica também... que quer o Pablo? O Pablo é o Porto? Não, eu falei do Pablo. É o Porto que é o Pablo? É o Porto. É o Porto? Não, o Pablo é o Benfica, que a zaga do Benfica é uma tragédia. Não é o Porto? É o Luizão, Puxa, agora eu falei do Benfica. Mais bem informado esse programa, né? O Zeca é o Benfica. Precisa se informar mais, né? Precisa vir bem informado. Às vezes é final de ano, é comprar Chester, é comprar peru, é presente pra esse, presente pra aquele, ainda bem, Benjamin, ainda bem. E aí o programa, Flavinho? Cabeça aérea, velho. Não é cabeça aérea, você me confundiu agora. Eu tô aqui. Eu tava falando do Zeca no Benfica, aí você veio com a situação do Pablo. A informação que eu tenho é que o Pablo ainda não está definido se ficará sequer no Brasil. Quem? O Pablo. Você está mal informado, eu estou falando do Pablo. Você está falando do Zeca, eu estou falando do Pablo. Eu falo do Pablo, você faz confusão, você precisa vir melhor preparado. Aberto, não seja vingativo e não seja rancoroso. Pascoal, com todo respeito aos departamentos jurídicos aí dos clubes, a situação do Zeca está muito bem definida e encaminhada. Falou que o doutor... Não, mas é fato. Não, mas Pera lá, eu leio. Não, lê uma coisa. Não, mas eu leio. Embasamento. Ai, não, mas eu tô preocupado porque pode respingar em mim a situação dele com o Santos. Gente, a situação do Zeca com o Santos acabou, o ponto final tá enterrado. Acabou. Isso daí lá na frente vai ser discutido. Quem vai ter que pagar quem? Qualquer clube hoje em dia não tem responsabilidade ou corresponsabilidade nessa situação, Pascoal. Ele tá amparado por uma liminar judicial. Eu não sou advogado. Eu não sou advogado. Só pra terminar, calma aí, você vai entender. Pascoal, qualquer clube hoje que contratar o Zeca, ele pode ter um problema futuro? Pode. O jogador, não clube. Não clube. Assim como aconteceu com o Rogério Pedalada. O Rogério Pedalada, quando ele atuava pelo... analisar. Terminar, gente. O Rogério Pedalada, quando atuava pelo Corinthians, ele perdeu um processo pro Palmeiras, ele teve que pagar, ele teve que morrer com dinheiro. Para, Pascoal. Nenhum clube contratar o Zeca, inclusive o próximo clube do Zeca, não vai nem ter problema com isso, Sormani, porque todo mundo sabe a morosidade da justiça brasileira e essa causa vai ser julgada daqui 4 ou 5 anos, quiçá, Pascoal, quiçá. Deixa eu dar uma informação sobre o Zeca. Mas o que é isso que tá na tela aí? Eu não entendi. História do Zeca. Não, mas produção, você precisa avisar o que é. Você joga o negócio lá, eu não tô nem ouvindo o que é isso aí. E também não dá pista de nada. Família é tudo. Hoje, a minha família é grande demais, é imensa. Eles dizem, você mudou minha vida. Eu digo, vocês são a minha vida. Quando você sonha alto, todas as pessoas, todos os passos parecem... Você tá errado. Primeiro, então, mas não entendi porcaria nenhuma disso aí. Não tem nada. Eu não entendi nada. Eu não entendi por que a produção... Quando você sonha alto, todos os passos parecem ser o primeiro. Então, esse é só o primeiro passo, mais uma vez. Esse qual? Esse que ele vai dar, o próximo que ele vai dar agora. Tem hora que o Pascoal fala, ou que nem o Facincano. Uma informação boa do Zeca aqui. O Manchester City. O Zeca vai pro Manchester City? Não. Há a possibilidade. Tô dizendo que vai. Olha, eu também. O Manchester City, só para fazer um esclarecimento, todo mundo sabe disso. Não é dono só do clube da Inglaterra. Tem clube nos Estados Unidos, o New York, tem clube na Espanha, o Girona, tem clube na Austrália. Eles acabaram de contratar um jogador do Libertad, Paraguai, o Medina, para jogar no time dos Estados Unidos, New York City. Pode ser que faça a mesma coisa. Não, mas aí no caso dele é com o Girona. É com o Girona? Exatamente. Não é pro Manchester City. Não, calma. Ele seria contratado pelo City. Como está lá o Douglas, ex-Vasco. Num primeiro momento, ele iria para o Girona. Moreno, ex-Atlético Nacional. E depois o Girona, se ele vingar, der certo e ficar beleza, aí ele vem para o City.
Ah, bom. Porque o City, inclusive, às vezes improvisa até o Danilo. Ah, mas eu não vejo, hoje eu não vejo o Zeca jogando no time do Manchester City, não. Hoje não, mas tá. Hoje não. O Somani falou. Nem o City vê. Mais um estágio. Quando o Casemiro saiu do São Paulo, para ninguém conseguir imaginar. Você iria, se você fosse o Zeca, você ia pro Girona apostar nisso ou encararia o Flamengo jogando titular? Eu iria pro Girona apostando na outra temporada jogar no City. E você? Eu apostaria no Flamengo. E você? Jogaria um ano em alto nível aqui no futebol brasileiro. Se fosse entre Flamengo e Girona, eu jogaria no Flamengo. E você, Jones? Eu iria pro Girona correndo. E você, Leal? E eu ficaria na dúvida. Jogar no Flamengo é um grande desafio, um grande desenvolvimento profissional. E se pensa em seleção brasileira, está mais perto do que jogando no Girona. Mas jogar na Europa é sempre uma vontade o Douglas do Vasco da Gama teve esse mesmo trajeto, né? Vasco, da Inglaterra. Girona. Tá lá ainda, tá jogando lá no Girona. E tá muitas vezes no banco, né? Sim. Aquele menino lá, o Marcos Moreno. O Marcos Moreno também. Foi contratado pelo ficou um City. ano no La Corunha, não deu certo, agora está no Girona. Aí você tá tentando, exatamente. Mas não furou ainda a casca do ovo, não. Exatamente. Agora, se o cara é bom, ele tende a apostar nele mesmo, porque assim, uma coisa. Então, se o Zeca é bom e a gente sabe que é bom, joga no Flamengo. Não, se o Zeca é bom e sabe que é bom, vai pro Girona e vai fazer uma carreira na Europa, que é o que ele quer, inclusive. Ele quer joga no Flamengo um ano, ele vai jogar na Europa sorrindo, vai jogar no time de ponta. Olha, aquele menino do Fluminense. Todo mundo vem aqui, nossa, os caras amam jogador brasileiro. Aquele menino do. Mas olha, aquele menino do Fluminense, tá aí pra o Richarlison, não é? Ele foi jogar em qual time da Inglaterra? Watford.